Boa noite, meus irmãos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos para o nosso último estudo de profecias bíblicas aqui com o irmão Moacir Júnior. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui, quero agradecer a presença do irmão Júnior, que é quem se disponibilizou para ministrar esses estudos a nós. Lembrando que o irmão Júnior, ele tem ainda vários outros estudos a respeito de profecias bíblicas e de outros assuntos também. A gente estava conversando aqui sobre apologética, sobre outros assuntos que ele tem conhecimento na área de teologia. Então, quem sabe, futuramente nós não continuemos a fazer mais algum estudo bíblico com ele, só que ou dando continuidade aos estudos de escatologia, ou com um outro tema. Então, vamos dar início. Eu quero orar, iniciando. Aí lembre-se, mais uma vez, de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like e de chamar as outras pessoas para assistirem. Lembrando que após esse vídeo nós vamos ter um debate, nós não sabemos quando, era para ser na próxima semana, não sabemos se vai ser possível, mas fiquem ligados no grupo da igreja que a gente vai anunciar quando isso acontecer, tá bom? Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito a nós, Senhor, por nós termos chegado até aqui, Senhor, usando, Senhor, o teu irmão Moacir Júnior, que tem ministrado esses estudos a nós e nos aberto, Senhor, a mente para nós entendermos as tuas profecias, Senhor, os teus mandamentos, aquilo, Senhor, que está, de certa forma, implícito na tua palavra, Senhor, porque tu nos deste conhecimento, tu nos deste inteligência, Senhor, justamente, Senhor, para analisar as tuas escrituras e para nos prepararmos melhor, Senhor, para o dia mal. Então, te peço que tu possas estar abençoando e usando o teu filho, o irmão Moacir Júnior, para que ele possa ministrar, Senhor, mais uma vez, esse estudo a nós e para que nós possamos ser abençoados, Senhor, por meio dessa palavra, por meio dessa santa palavra que o Senhor tem nos dado. Então, muito obrigado por tudo, Senhor, e mais uma vez nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Irmão Júnior, você está com a palavra. Amém. As profecias bíblicas deixam claro que, antes que Jesus volte, algumas coisas têm que acontecer. Alguns eventos têm que estarem nos seus devidos lugares, alguns personagens, alguns atores têm que estar no seu devido lugar. Por exemplo, Israel tem que estar em sua terra. Jerusalém tem que estar sob o controle de Israel. Tem que existir uma aliança global entre Oriente e Ocidente. Tem que existir uma tecnologia que permita a um homem controlar o mundo todo. Tem que existir arma de destruição em massa. Tem que existir uma religião mundial. Porém, meus amigos, existe um outro fato muito mais impressionante, ignorado pela maioria dos estudiosos. As profecias deixam claro que não podemos saber a data do retorno do Senhor. Por outro lado, elas revelam o ano exato em que os tempos finais irão começar. Como assim? O ano exato? Sim. As profecias bíblicas revelam o ano exato em que os tempos finais vão começar. Elas não revelam a data do retorno do Senhor, mas o tempo ou o ano exato em que os tempos finais irão começar. Senhoras e senhores, o Ministério Arquivo 7, em parceria com a primeira igreja cristã evangélica de Grajaú, no Maranhão, apresenta as 7 peças do quebra-cabeça dos tempos finais. Os atores e o palco para a batalha final. É um seminário para ser bíblica, em 7 partes. Esta é a 7ª parte. Começamos
cerca de 1 mês e meio atrás, o tempo passa rápido. A gente achava que ia demorar muito, de repente estamos aqui na 7ª parte. A primeira peça do quebra-cabeça é Israel. A segunda é Jerusalém. A terceira, a besta. A quarta peça, o reino da besta. A quinta peça, a tecnologia da besta. A sexta peça. E hoje, a 7ª peça do quebra-cabeça dos tempos finais, talvez uma das mais impressionantes de todas, que vai exigir muito da nossa concentração para entendermos o mistério de Deus, a 7ª peça, o calendário do Apocalipse. Prestemos atenção. Um princípio profético. Sempre que Deus trata com Israel, a Bíblia costuma revelar números, datas. Ao tratar com a igreja, isso não acontece. Lembrando que Israel é o povo da antiga aliança, formado pelas 12 tribos dos filhos de Israel, filhos de Jacó. A igreja foi um novo povo formado a partir do sacrifício de Cristo. O que é a igreja? Isso a gente viu no capítulo passado. Toda pessoa que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele faz místico espiritual chamado igreja. A igreja não tem uma nacionalidade terrestre, ou seja, são todas as nações formam a igreja. Israel é o povo da antiga aliança. Muita gente não acredita que Deus ainda tem um projeto com o povo da antiga aliança em um reino literal de Cristo aqui na Terra. Eu faço parte daqueles que acreditam que um dia Cristo vai reinar na Terra por meio de um reino literal, por meio do povo de Israel, um Israel nacional, e também por meio da igreja. Bem, então na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus lida com Israel, no Novo Testamento, Deus lida com a igreja e com Israel. Futuramente, os dois povos vão estar juntos. Quando Deus lida com Israel, revela números, datas. Com a igreja você não encontra isso. Quase sempre que Israel era levado para o cativeiro, o tempo do retorno era revelado. Por exemplo, cativeiro no Egito. Deus disse, vocês vão ficar... Diz para Abraão, olha, a tua descendência vai ser afligida no Egito durante 400 anos. Cativeiro, por meio dos profetas, Deus disse, Israel vai ficar na Babilônia como escravo durante anos. Outro acontecimento bíblico, sempre ligado a Israel e não à igreja, geralmente estão relacionados com datas e tempo determinado. Por exemplo, você vê 2.300 tarde de manhã, isso na profecia de Daniel, 1.290 dias até o fim da abominação desoladora, 1.335 dias de espera até a redenção final, 390 anos para o fim da iniquidade de Israel e 40 anos para o fim da iniquidade de Judá. Todos esses números das profecias, existem muitos outros, estão relacionados a Israel. Quando alguém tenta aplicá-los à igreja, gera uma confusão muito grande, uma manipulação profética que não faz sentido. Mas nesta noite eu desafio você a examinar essas profecias aqui que eu vou citar, o projeto matemático de Deus na profecia, e desafio você a provar se eu estou errado. Repetindo, lembrando, quando Deus trata com Israel, os tempos são calculados. 400 anos no Egito, 70 anos na Babilônia, etc. Quando Deus trata com a igreja, a Bíblia não revela tempos. Na verdade, é um mistério. O tempo da igreja é um mistério. É por isso que Paulo, nas suas cartas, usa a palavra mistério em relação à igreja muitas vezes. Como, por exemplo, aqui em Efésios 3, 9 a 10. Demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora seja manifestada por meio da igreja, aos principados e potestades, nas regiões celestes. Ou então grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Não tem como sabermos o tempo exato da igreja cristã aqui na Terra, antes que ela seja levada para o céu. Eu, pelo menos, não conheço essas datas. Ao tratar com Israel, Deus calcula os tempos. Com a igreja, não. Pelo menos não são revelados. Como em nossa época, Deus está tratando com a igreja,
e voltou a tratar com Israel, porque Israel está de volta à sua terra, então, de alguma forma, os tempos voltaram a ser calculados. Por causa de Israel, Deus tem que revelar datas. Por causa da igreja, Deus não pode revelar. Então, como é que a coisa fica? Bom, os tempos voltaram a ser calculados, mas de uma forma camuflada ou codificada. Antes que você pense besteira, eu sugiro que você tenha paciência. Camuflada, codificada. O fato, meus amigos, é que Deus adora enigmas e a Bíblia está recheada deles. Existem várias passagens bíblicas apontando para isso. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade. Para entender provérbios e parábola. As palavras dos sábios e seus enigmas. Também falei aos profetas e multipliquei as visões. Pelo ministério dos profetas, usei de parábolas. No ministério de Jesus na terra, ele usou muitas parábolas. E muitas delas só serão plenamente entendidas no fim dos tempos, em nossa época. Mas os enigmas divinos, eles existem para serem decifrados. O segredo para isso é buscar a Deus, manter uma ligação, uma comunhão com Ele, ter fome e sede pela verdade. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. O segredo do Senhor é com aquele que os temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Saí para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Há muitas referências, mostrando que Deus gosta de enigmas e as profecias estão recheadas deles. Então, se você não aprecia enigmas, como cristão você precisa apreciar. Bom, se em relação a Israel, Deus tem por princípio revelar datas, e em relação à igreja ele não revela datas, o que fazer se ele tem que lidar com os dois povos ao mesmo tempo? Codificar. Olha só, se você quer revelar alguma coisa e ao mesmo tempo quer ocultar, a única saída é você codificar. Então a mensagem só vai ser entendida por alguns, por aqueles que buscarem entender. Em Provérbios, capítulo 25, versículo 2, nós lemos: a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Bom, para começar a entender melhor essa questão de como é que Deus calcula os tempos de Israel, é o seguinte: os ciclos de 7 na história de Israel. A história de Israel é toda dividida em ciclo de 7. Na Bíblia você percebe isso. Descanso no 7º dia, descanso especial no 7º mês, um descanso especial no 7º ano. A cada 7 anos, Israel tinha um ano inteiro de descanso, um ano sabático. A cada 49 anos, 7 vezes 7, eles tinham 2 anos seguidos de descanso, chamado ano do jubileu. Isso aí também está relacionado às festas judaicas, chamadas as festas do Senhor. Em Levítico 23, o próprio Deus estabeleceu 7 festas para serem comemoradas todos os anos por Israel. O próprio Deus marcou as datas de cada festa. Então, há um significado nessas datas, nessas ordens. Quais são as 7 festas? Nós temos aqui a Páscoa, pães asmos, primícias, pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. As 3 primeiras aconteciam no primeiro mês do calendário judaico. A do meio acontecia no 3º mês. E as 3 últimas aconteciam no 7º mês. Como eu disse, o próprio Deus deu essas datas. Então há um propósito nelas. Essas festas são proféticas. Elas, ao mesmo tempo, elas significam coisas, eventos da história que iriam acontecer, que Deus estava preparando. O interessante é que as 3 primeiras já tiveram seu cumprimento. Por exemplo, a Páscoa representa o sacrifício de Cristo. Pães asmos representa a formação do novo povo de Deus. Primícia representa a ressurreição. Bom, as primeiras festas têm a ver com a primeira vinda de Jesus. As 3 últimas festas, trombetas,
expiação e tabernáculo, fala do fim dos tempos. Tem a ver com a segunda vinda de Cristo. A festa do meio, Pentecostes, tem a ver com o tempo presente, o tempo da igreja. Então, 3 festas se cumpriram, uma está se cumprindo profeticamente, e faltam 3 se cumprirem. Hoje estamos no tempo da graça, onde o evangelho está sendo pregado no mundo todo, é o tempo da igreja. Aquele tempo Jesus diz lá em Lucas 4, o ano aceitável do Senhor. Futuramente teremos o dia da vingança. Bom, a cada 49 anos, 7 vezes 7, Israel celebrava o ano do jubileu, ou 2 anos seguidos de descanso. Como está aqui em Levítico 25. Também contarás 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que o dia dos 7 sábados de anos serão 49 anos. Então, no 10º dia do 7º mês, farás tocar a trombeta. Ou seja, você vê aqui claramente vários 7 de 7. Então, há uma conexão clara entre os tempos de Israel e o número 7. Quando Israel saiu do Egito, eles passaram 7 semanas viajando no deserto. No 49º dia, chegaram aos pés do Monte Sinai, onde depois receberam a lei. Durante a sua caminhada no deserto, durante os 40 anos no deserto, o povo de Israel acampou 42 vezes, 42 estações, 6 vezes 7. Cada uma tem uma lição importante. Aqui a relação delas. No Egito, até o reinado de Saul, o primeiro rei de Israel, se passaram quase 190 anos, 70 vezes 7. Do início da monarquia de Israel até o início da construção do templo por Salomão, 84 anos, 12 vezes 7. O templo de Salomão foi concluído em 7 anos. Foi inaugurado no 7º mês, durante 14 dias, 7 mais 7, no período da festa dos tabernáculos, a 7ª. É muito 7, para ser só coincidência. Então, os tempos relacionados a Israel na Bíblia geralmente eles são calculados e revelados. Meus amigos, existe, por exemplo, um plano de 70 vezes 7 na história de Israel. Por exemplo, do Egito até o início da monarquia, quase 190 anos, 70 vezes 7. Da monarquia até o início do cativeiro babilônico, quase 90 anos, 70 vezes 7. Da dedicação do primeiro templo por Salomão à dedicação do segundo por Esdras, quase 90 anos, 70 vezes 7. Por quê? Uma coisa interessante aqui também, do nascimento de Abraão até a entrega da lei no Monte Sinai, se você calcular pela data na Bíblia, dá 505 anos. Mas lembre que Ismael ocupou o lugar de Isaac durante 15 anos. Ou seja, Deus prometeu um filho para Abraão, você conhece a história. Abraão tentou ajudar Deus, nasce Ismael. Não era o menino prometido. Aí veio Isaac. Então Ismael ocupou o lugar de Isaac durante 15 anos. Do nascimento de Abraão até a entrega da lei do Monte Sinai, menos 15 anos que Ismael ocupou o lugar de Isaac, temos de novo quase 190, 70 vezes 7. E com base nesses 70 vezes, vamos conhecer agora a profecia mais impressionante da Bíblia. A famosa profecia das 70 semanas. Se você nunca profecia, você perdeu um bom tempo da sua vida, certo? É sem explorar essa preciosidade da palavra de Deus. Ela não somente é uma das profecias mais impressionantes da Bíblia, mas ela é a mais impressionante. É a profecia mais surpreendente, mais impressionante, mais incrível, mais estarrecedora da Bíblia. E hoje você vai saber por quê. É a profecia matemática mais surpreendente da Bíblia. O anjo Gabriel trouxe essa mensagem ao profeta. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Ao contexto disso aqui, Deus disse que o cativeiro ia durar 7 anos. Mas Daniel olhou e disse, tem alguma coisa estranha. Porque estamos no final dos 70 anos,
Mas parece que eu não estou vendo sinal no horizonte de que Deus vai cumprir a palavra dele. Aí Daniel foi orar, pedir na ação de Deus. Rafael chega, o anjo mensageiro, e traz uma matemática bem complexa para o profeta. Ele diz, olha, profeta, 70 semanas estão determinadas sobre Israel e sobre Jerusalém. Como assim? 70 semanas para aqui mesmo. Olha, no final dessas 70 semanas vai acontecer 6 coisas. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiação da iniquidade, a chegada da justiça eterna, é o selo da visão e da profecia e a unção do Santíssimo. Dentro de 70 semanas vai acontecer isso aí tudo. Mas isso aí não é tão simples. Meus amigos, afinal, por que é que Israel estava num cativeiro babilônico? Você vai dizer assim, porque Israel tinha se rebelado contra Deus, tinha se voltado para a idolatria, Israel tinha quebrado a lei. Aí demanda para... Tudo bem. Mas por que 70 anos? Você sabe hoje que quando a justiça vai decretar a condenação de um criminoso, faz lá uns cálculos, uma pesagem de... por causa disso, faz uma soma lá e no final dá um total. Ele vai pegar tantos anos por causa disso. Por que Israel pegou 70 anos no cativeiro? Que Israel foi para o cativeiro, a razão de Israel ir para o cativeiro, nós sabemos. Israel tinha desobedecido a lei de Moisés, a lei de Deus. Mas por que 70? Porque, meus amigos, a cada 7 anos, Israel tinha que guardar o ano sabático. Eles trabalhavam a terra 6 anos, descansando um dia entre 7, mas o 7º ano, o ano inteiro, era o ano inteiro de descanso. Só que esse descanso não era só para o povo, ele era principalmente para a terra. Ou seja, a terra, ela merecia um descanso de 7 anos, ou de 1 ano, para depois ela voltar a ser cultivada. Hoje, a própria ciência reconhece que a terra, se ela for cultivada de forma ininterrupta, ela acaba se estragando. Ela tem que ter um repouso. Só que o tempo foi passando, o povo de Israel foi ficando muito ambicioso. E achava que estava perdendo tempo, estava perdendo dinheiro, passando o ano inteiro descansando. Aí passaram a não guardar o ano sabático. O povo cada vez mais rebelde, desobedecendo a lei de Moisés em tudo. Por que guardar um ano sabático? Isso ia prejudicar a economia? Eles pensavam assim. Bom, aí foram incluindo o ano sabático. E Deus foi observando. Quando se passaram 490 anos, que Israel tinha deixado 70 anos sem guardar o ano sabático, Deus entregou Israel na mão da Babilônia. E deixou bem claro, olha, agora a terra vai descansar os 70 anos que vocês estão devendo para ela. Impressionante, né? Pois é. Essa foi a razão, foi a dosimetria, a palavra que o pessoal usa no mundo judiciário, a dosimetria da pena de Israel, 70 anos. Porque Israel não guardou os 70 anos sabáticos. Olha o que diz a palavra de Deus. Antes de Israel entrar na terra prometida, isso aqui é impressionante, usando Moisés, Deus disse, olha, vai acontecer isso com vocês. Vocês vão quebrar a lei, vão me desobedecer, vão adorar ídolos, ainda vão profanar os anos sabáticos. Levítico 26, que foi proferido antes de Israel entrar na terra prometida. Por todo o dia da assolação, a terra vai descansar pelo dia que ela não descansou nos vossos sábados, quando vocês habitavam nela. Deus estava dizendo uma coisa que eles iam fazer antes deles entrarem na terra. Quando aconteceu, 2 Crônica 36, já temos um relato histórico, não profético. Quando Babilônia destrói o templo, invade Jerusalém. Também queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém. Queimaram a fogo todos os seus palácios e destruíram todos os seus vasos preciosos, para cumprir a palavra do Senhor proferida pela boca de Jesus. Pois por todo o dia da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Olha só. Israel ficou 70 anos na Babilônia, sofrendo como escravo,
porque a terra merecia o ano sabático. O cálculo de Deus é perfeito. Bom, então Daniel observou que os 70 anos do cativeiro estavam terminando. A Babilônia tinha sido dominada pelo Império Persa, Império Medo-Persa, e Daniel olhou pelo calendário, não, peraí, os 70 anos estão se cumprindo, mas não estou vendo no horizonte nenhum sinal de que Deus vai nos libertar. Aí o Gabriel chega com uma conversa muito complexa. Gabriel diz, olha Daniel, os 70 anos serão multiplicados por 7. Como assim? Por quê? 70 semanas, meus amigos. O que significa 70 semanas? Vamos traduzir. 70 semanas é o mesmo que 490 dias. Mas nas profecias, muitas vezes, dias significam anos. E nesse contexto é justamente o que significa. São 70 semanas de anos. Ezequiel 4, 5 e 6, falando do cativeiro de Israel. Ezequiel viveu na mesma época de Daniel. Enquanto Daniel estava num palácio no meio dos cativos. Enquanto Daniel estava lá no ar-condicionado, Ezequiel estava lá no calor abrasante. Porque, é claro, Deus levanta cada um no seu devido lugares. Nós não temos que reclamar, só temos que agradecer a Deus por ele nos usar no lugar certo. Bom, em Ezequiel, Deus diz, olha, eu fixei os anos da iniquidade de Israel para que ele seja contado em dias. Cada dia por um ano. 7 vezes mais. Então não sei tirar essa ideia. Olha, lá em Levítico 26, no mesmo capítulo que Deus prevê que Israel vai se rebelar contra ele, que Israel não vai guardar o ano sabático, Deus também prevê que, apesar do castigo dos 70 anos, Israel ainda vai ficar com o coração duro e Deus vai castigar ele 7 vezes mais. Está bem aqui. Se ainda com estas coisas não me ouvides, eu vou prosseguir e vou castigar vocês 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, eu vou trazer pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Eu também andarei contrariamente para com vocês, e eu mesmo, diz o Senhor, vou ferir vocês 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Também eu para convosco andarei contrariamente em furor, os castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Meu amigo, se fosse só um versículo e falasse isso, alguém ia dizer que era um erro de tradução. Não. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 passagens no mesmo capítulo, Deus dizendo, olha, Israel é um povo de coração duro. Mesmo tendo visto o meu agir, ele castigá-los 7 vezes mais. Bom, o que era para durar 70 anos, iria agora mesmo. Mas a promessa que Deus disse vai libertar vocês, essa promessa aí seria adiada por mais 7 vezes 70 anos. Como assim? O reino messiânico será implantado na terra dentro de 490 anos. O que Gabriel disse para Daniel, olha Daniel, 70 semanas de anos, ou seja, dentro de 490 anos, Deus vai mandar o Messias. Aí Daniel deve ter ficado decepcionado. O quê? Ainda vai durar isso tudo. Mas eu não disse que o cativeiro ia durar 70 anos. Sim, o cativeiro na Babilônia vai ser 70 anos mesmo. Deus vai libertar vocês agora. Mas as promessas, a bênção do Messias, Deus vai adiar, porque Israel continua pecando contra ele. Como assim? Nessa profecia, meus amigos, o que é impressionante nela é que Deus revela o tempo exato em que uma certa pessoa vai aparecer na Terra, com 400 anos de antecedência. Nunca ninguém viu uma profecia assim. Olha, dizer que alguma coisa vai acontecer futuramente já é difícil. Assim, dizer e acontecer já é difícil. Porque dizer, profetizar, todo mundo profetiza. Mas profetizar e se cumprir aí é diferente. Mas profetizar e se cumprir já é difícil. E você profetizar, além de profetizar, ainda citar uma data. Dizer, olha, no ano tal, dentro de tanto tempo vai ser isso. Aí não é fácil não, né? Vamos lá.
Olha o que é que Gabriel diz. Sabe e entende. Essa expressão sabe e entende quer dizer o seguinte: leia e vai estudar para entender. A Bíblia não é só para ser lida, ela é para ser lida, estudada, crida e obedecida. Daniel, saiba e entenda. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ó Senhor, por que complicar essas coisas? E tem outra coisa, Daniel. O Messias vai vir, mas ele vai morrer. Como assim? E depois será morto o Messias. Gabriel só está trazendo revelações aqui doidas. Primeiro, o Messias vai demorar ainda quase 90 anos. Segundo, ele vem e morre. Então, para que serve o Messias morto? Até o Messias haverá 7 semanas e 62 semanas. E o Messias vai ser morto. O Messias vai ser morto dentro de 69 semanas. 7 semanas mais 62. Você vai... Esse estudo aqui, você depois vai ter que olhar de novo, ouvir de novo e com a calculadora ao lado. Para calcular, para provar se realmente faz sentido. Dentro de 7 semanas mais 62 semanas, o Messias vem e morre. 7 semanas são 49 dias, que na profecia são 49 anos. 62 semanas são 434 dias, ou 434. 69 semanas, 7 mais 62 é o mesmo que 483 dias, ou 483 anos. Ou seja, dentro de 483 anos, o Messias virá. É o que diz o profeta, é o que diz Gabriel ao profeta. Está bem aqui. Dentro de 69 semanas, que é 483 anos, o Messias vai vir e vai ser morto. Como é que alguém pode fazer uma previsão dessa? Com tanta certeza, com tanta segurança. Essas semanas, elas devem ser contadas a partir de quando? Aliás, quando é que começa essa contagem regressiva? Desde a época, desde que Gabriel falou com Daniel? Não. Ele deixa claro isso aí. Desde que a ordem sair, desde que sair a ordem que Jerusalém seja edificada, Daniel 9:25, haverá 7 semanas mais 62 semanas, ou seja, 69 semanas. Há uma razão, porque ele dividiu em 2 partes, mas não vamos explicar isso aí agora, ou talvez nem hoje. Vamos com calma. O que está bem claro aqui, Gabriel diz, olha Daniel, vai chegar um momento que vai ser dada uma ordem para Jerusalém, que está em ruínas, ser edificada. A partir dessa ordem, contado 483 anos, que é 69 semanas, o Messias, o ungido, vai aparecer em Israel, em Jerusalém, e vai morrer. Desde a saída da ordem. Esses textos, apesar de complexos, apesar de envolver cálculo um pouco complexo, mas o sentido é muito claro. Se você for interpretar literalmente o sentido, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Aqui é Jerusalém mesmo, a cidade de Jerusalém. Não está falando da igreja. Que muita gente hoje tem... existe várias teologias aí, que tem uma que espiritualiza tudo, a teologia do domínio, ou da substituição, que diz que a igreja substitui Israel e tal. Então, Jerusalém hoje é a igreja, Jerusalém terreno. Não, peraí. Não vamos misturar as coisas. Na semana passada, eu expliquei que a igreja é a Jerusalém celestial, mas aí é outra história. Estamos falando da Jerusalém terrena. E eu saí uma ordem para ela ser edificada, que ela estava em ruínas. Em qual ano exato saiu essa ordem? Você encontra ela no livro de Neemias. Neemias foi o cara, o homem de Deus, israelita, que estava trabalhando, era copeiro do rei, era um estadista, assim como Daniel. Neemias viveu muito tempo depois de Daniel. Ele estava trabalhando, era o secretário do rei Artaxerxes, na Pérsia, possivelmente o rei marido da rainha Esther, não há uma certeza disso, mas provavelmente ele é Artaxerxes, porque há vários Artaxerxes na história, que era uma família. Bom, Neemias era o secretário de um deles. E aqui em Neemias capítulo 2, para Jerusalém ser edificada.
E olha o cuidado do escritor ao colocar a data. No começo de Neemias, capítulo 2, versículo 1, está escrito: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Aí nos textos seguintes, Neemias recebe a autoridade e edificar Jerusalém. Este aqui é o ponto inicial da contagem. Ou seja, contando dessa data aqui, até 403 anos, o Messias vai aparecer em Jerusalém. Vamos provar isso aí? Sucedeu no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes. Aí o Neemias pediu para o rei: peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Aí o rei autorizou. Não há dúvidas. Neemias capítulo 2 mostra o ano exato em que saiu a ordem para Jerusalém ser edificada. Pela história, nós sabemos muito bem que o ano 20º do rei Artaxerxes, da Pérsia, 444 a.C. Por exemplo, eu vou usar aqui uma fonte não bíblica, uma enciclopédia secular, que para provar certas coisas da Bíblia, eu gosto de usar enciclopédias seculares, para provar o quanto a Bíblia é verdadeira. Porque se eu fosse usar uma enciclopédia bíblica, alguém dizia assim, tu está usando... Não, eu estou usando aqui a enciclopédia em carta, que foi feita pela Microsoft nos anos 90, que ela vinha num CD. É uma enciclopédia secular, feita por muita gente que não é cristã. E aqui falando de Neemias, olha o que é que ela diz. No ano 444, antes de Neemias foi designado pelo rei, governador de Judá, ou seja, ele foi nomeado governador de Judá pelo rei Artaxerxes, recebendo autorização para reconstruir Jerusalém. Então, uma enciclopédia secular confere ou corrobora, confirma que o ano em que Jerusalém recebeu a ordem para ser edificada foi o ano 444 a.C. Muito bem. A profecia diz claramente que haveria 69 semanas, 483 anos até a morte do Messias. Agora, meus amigos, vamos aqui ampliar nosso conhecimento. O calendário usado pelos profetas na Bíblia, ele tem 360 dias. Por quê? Olha, em Apocalipse, nós vemos várias vezes, e também em Daniel, fala um tempo e tempos e metade. Diz que o anticristo, a besta, vai perseguir o povo de Deus durante um tempo e tempos e metade de um tempo. Em Apocalipse diz que o anticristo vai perseguir durante 42 meses. Um tempo, um ano, e tempos, mais de um ano, metade de um tempo, é o mesmo que dizer 3 anos e meio, na linguagem dos profetas. Porque 42 meses é o mesmo que 3 anos e meio. Em Apocalipse também diz que a mulher que representa Israel vai ser escondida por Deus durante 1260 dias. Que é a mesma coisa, 3 anos e meio. Ou seja, 42 meses, 1260 dias é a mesma coisa que 3 anos e meio. O interessante é o seguinte, o profeta aqui, os profetas estão usando um calendário de 360 dias. 12 meses, 30 dias cada. 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio. É o calendário do Apocalipse. Ou seja, no Apocalipse, nos profetas, o calendário usado por eles tem 360 dias, 12 meses, 30 dias. A possível razão desse calendário profético. Desde os tempos antigos, a humanidade usa 2 calendários. O lunar, 354 dias, e o solar, 365. Até hoje, por exemplo, os muçulmanos e o povo de Israel usam o calendário contado pela lua, o lunar. Israel também usa o calendário solar. Se você soma 354, o dia do calendário lunar, mais 365 do calendário solar, soma e divide para 2, você vai ter, em média, você vai ter 360, que é o calendário profético, usado pelos profetas na Bíblia. Então, o calendário usado na profecia, ele é a média dos 2 calendários usados pela humanidade, o lunar e o solar. Bom, mas vamos lá. 69 semanas é o mesmo que 483 anos. Repare que uma palavra profética é exata. 483 anos vezes 360 é o mesmo que
173.880 dias. Portanto, 69 semanas é o mesmo que 173.880 dias. Agora você divide esses dias pelo calendário solar, que é o calendário mais exato, calculado pelo Sol. 173.880 dias dividido por 365 é igual a 476, 3 e alguma coisa. Com essa divisão aqui, nós estamos contando usando bissexto, estamos fazendo a contagem correta. Tem 366 dias e 365. Beleza. Ou seja, 483 anos no calendário profético é o mesmo que 476 anos no calendário solar. Isso significa que o Messias ele vai se apresentar em Israel dentro de 483 anos profético, que é o mesmo que 476 anos no calendário solar, que é o calendário mais exato usado até hoje. Mas afinal, uma questão importantíssima aqui. Em que ano da era cristã Jesus morreu e ressuscitou? Hoje, por meio da astronomia, já podemos ter uma certa certeza exata do ano exato em que Jesus morreu, com base em algumas pistas bíblicas. Por exemplo, eu vou citar aqui rapidamente 12 pistas, um conjunto de fatos, evidências e indícios que apontam para a mesma direção, para a mesma época em que Jesus morreu. Primeiro, o ministério de João Batista ele começou no ano 15º do governador Tibério César. Está na Bíblia. Lucas é muito detalhado no seu evangelho. Ele diz que foi no ano 15 de Tibério César que João começou a ministrar. Sabendo que Tibério César se tornou governador de Roma no ano 14 da era cristã, sabe que nessa completa a prova? Aí você calcula. João Batista começou seu ministério no ano 29 da era cristã, 15 mais 14. Tibério começou a governar no ano 14 da era cristã, e quando João Batista começou a pregar, era o ano 15. Então, 15 mais 14 dá 29. Então, no ano 29 da era cristã, João Batista começou a pregar. No ano 29, desde o nascimento de Cristo. Que o nosso calendário atual é contado desde o nascimento de Cristo. Jesus começou seu ministério por volta da mesma época. A Bíblia diz que na época que João estava pregando, Jesus apareceu para ser batizado por ele. Outro detalhe. Portanto, no ano 15º de Tibério César, Jesus tinha 30 anos. Lucas deixa bem claro, Jesus tinha cerca de 30 anos, por volta de 30 anos, quando ele começou a pregar, que era o ano 15º de Tibério. Jesus morreu durante o governo de Pôncio Pilatos. Isso está bem claro na Bíblia. Pela história, sabemos também que Pilatos governou a Judéia entre o ano 26 ao ano 36 da era cristã. Então Jesus não pode ter morrido antes do ano 26 e nem pode ter morrido depois do ano 36. Sem sombra de dúvidas, o drama da paixão de Cristo aconteceu em algum momento entre os anos 30 e 36. Deixam claro que a morte de Cristo está acontecendo em uma sexta-feira. Há muita controvérsia sobre isso. Mas se você seguir as evidências, aponta para uma sexta-feira. Na quinta-feira, Jesus celebrou a Páscoa com seu discípulo. Na sexta foi crucificado. No sábado estava no sepulcro, no domingo ele ressuscitou. Bom, a Páscoa acontecia sempre, ou ela acontece sempre no dia 14 de Nissan, no calendário judaico. Êxodo capítulo 12 deixa bem claro que a Páscoa é comemorada no dia 14. Então Jesus deve ter celebrado a Páscoa com o discípulo quando no dia 14. Acontece que hoje, pela astronomia, é possível calcular as datas dos calendários de forma exata. E se a gente perguntar, entre os anos 30 a 36 da era cristã, em qual deles o dia 14 de Nissan caiu numa sexta-feira? Por exemplo, no ano 30, que foi no ano 3 do calendário judaico, o 14 de Nissan foi uma quarta-feira. Então o ano 30 está descartado. O ano 31, o 14 de Nissan foi numa quarta-feira, descartado. No ano 32, o dia 14 de Nissan foi na segunda-feira. No ano 33, o dia 14 foi na sexta-feira. Aqui temos o primeiro candidato. O ano 34,
o 14 de Nissan foi numa quarta-feira. No ano 35, 14 de Nissan foi na terça-feira. E por último, ano 36, o 14 de Nissan foi uma sexta-feira. 2 candidatos. Jesus pode ter morrido no ano 33 ou no ano 36. Bom, no Evangelho de João, registra pelo menos 3 Páscoas diferentes durante o ministério de Jesus. Isso tem levado os estudiosos a supor, conjecturar, que o ministério de Jesus durou por volta de 3 anos e meio aqui na Terra. Ou seja, Jesus não pregou menos de 3 anos, nem mais de 4. Ou nem mais de 4, justamente. Aí tem várias referências, você pode olhar depois. Os dados do Evangelho evidenciam que o ministério de Jesus não durou e não ultrapassou mais de 4 anos. É altamente provável que o ministério dele tenha durado 3 anos e meio. Mas a pista mais incrível que nós temos aqui para provar o ano exato que Jesus nasceu está nas 70 semanas. Vamos lá. A ordem para Jerusalém ser edificada saiu no ano 444 a.C. O Messias tem que aparecer 476 anos solares depois. Será que isso aconteceu mesmo? Será que Jesus de Nazaré entrou em Jerusalém, aclamado como Messias, no 476 anos, depois do ano 444? Bom, eu fui para o computador e calculei. Começa bem aqui. No ano 444 a.C., os anos são contados de forma crescente. Você já sabe dizer o calendário. E no ano 0, ou seja, no ano 444 a.C., contagem zero. Então começa. Começando aqui. No ano 443, completa o primeiro ano, desde que Jerusalém recebeu a ordem para ser edificada. No ano 442, o segundo ano, assim por diante. Contando 476 anos solares, 483 anos proféticos, vamos parar exatamente no ano 33 da era cristã. Tem erro. Se você contar 476 anos solares, que é o mesmo que 483 anos proféticos, desde o ano 444, quando Jerusalém recebeu a ordem para ser edificada, você vai parar no ano 33 da era cristã, para onde os dados apontam que Jesus morreu. Como eu disse, Pilatos, ele governou a Judéia do ano 26 ao ano 36, mas existem alguns dados mostrando que antes do ano 36, o Pilatos ele estava em decadência e Jesus já tinha morrido. Então Jesus teve que ter morrido antes do ano 36. Só pode ter sido no ano 33, quando um dia de 14 de sangue cai na sexta-feira. E as 70 semanas aponta para isso. Sim, as 69 semanas proféticas coincidem exatamente com o ano 33 da era cristã, também chamado 33 Anno Domini, Ano do Senhor. Isso é incrível. Com 476 anos de antecedência. A profecia apontou o ano exato. Aliás, como Daniel viveu muitos anos antes de Neemias, podemos dizer que com 500 anos de antecedência, a profecia marca o ano exato em que o Messias apareceu em Jerusalém para morrer. Bom, e de acordo com os dados astronômicos, o dia 14 de Nissan do ano 3793 do calendário judaico coincidiu com o dia 3 de abril do ano 33 da era cristã. Então, hoje, com os dados mais atualizados, sabemos com uma certa certeza que Jesus foi crucificado no dia 3 de abril do ano 33 da era cristã. É por isso, meus amigos, que por meio da profecia, Deus desafia todos os falsos deuses. Em Isaías 41, ele diz, olha, apareça aí vocês que dizem que são deuses. Mostra as coisas futuras. Diga o futuro para a gente saber que vocês são deuses. Enquanto a profecia, no Alcorão, no Bhagavad Gita, as escrituras dos hindus, no livro dos espíritas, nos escritos de Buda, você não encontra profecias. No Alcorão, alguém pode alegar que lá tem 2 ou 3 profecias, mas não tem como provar que elas se cumpriram na história. Profecia bíblica cumprida só na Bíblia, que tem milhares e milhares. O Deus da Bíblia é o único que pode dizer o futuro e acertar. E diz até a data. Sim. Mas você quer ver um golpe ainda mais devastador?
Qual foi o dia exato que saiu a ordem para Jerusalém ser edificada? Neemias não revela o dia, só diz que foi o mês de Nissan, no ano 20º. Mas, de acordo com certas tradições judaicas, quando o mês de Nissan, como é o mês que começa o ano, o calendário de Israel, o calendário religioso, mês de Nissan, então toda vez que eles iam calcular data de reis, e começar do dia 1º de Nissan. Quando o profeta anota do mês de Nissan e ele não anota o dia, é porque ele está certo. Quando não é o dia 1º, ele diz, no dia 2, no dia 3, no dia 4, mas quando ele não diz o dia, é porque, por regra, por convenção, está se referindo ao dia 1º de Nissan. Então, de acordo com os cálculos exatos, o dia 1º de Nissan do ano 444, quando Neemias recebeu a ordem para Jerusalém ser edificada, aconteceu no calendário, nosso calendário, corresponde ao dia 2 de abril do ano 444. Repito, o dia 1º de Nissan do ano 3.317 do calendário judaico corresponde ao dia 2 de abril do ano 444 a.C. Agora vamos lá. O calendário solar que nós usamos, que a gente diz que tem 365 dias, mas não é 365 dias exato. É por isso que a cada 4 anos tem que acrescentar mais dia para fazer mais um dia que nós temos o ano bissexto. O fevereiro tem 28 ou 29 dias. Por que essa discrepância? É porque, na verdade, o tempo que a Terra gira em torno do Sol é de 365 dias, mais 5 horas, mais 48 minutos, mais 47 segundos. Hoje, por meio da astronomia, sabemos isso exato. Agora, veja só. A gente pega 476 anos da profecia lá, multiplica pelo dia do calendário solar, para a gente saber em dias, isso significa que nós temos 173.855 dias. Ou seja, todas essas 9 semanas convertida no calendário lunar, 476 anos. Convertida em dias no calendário lunar, solar, aliás, dá 173.855 dias. Deixando bem claro. 69 semanas proféticas, 483 anos, 173.880 dias, convertido no calendário solar, é o mesmo que 476 anos, 173.855 dias. Meus amigos, eu fui tirar a prova. Eu já tinha visto alguns estudiosos falando sobre isso aqui, mas eu fui tirar a prova. Fui para o computador e fui calcular. Eu gastei quase 2.000 páginas. Eu tenho tudo guardado para mostrar para quem quiser. Eu fiz o cálculo pelo computador. Deu quase 2.000 páginas. Para Jerusalém ser edificada. Eu contei 173.855 dias para saber onde ia bater. Comecei bem aqui. Claro que eu não vou botar a tabela completa aqui, porque dá quase 2.000 páginas, é claro. E a contagem terminou bem aqui, no dia 31 de março do ano 33 da era cristã. Espera aí. O ano que Jesus entrou em Jerusalém, que ele morreu, 31 de março daquele ano, espera bem aí. No dia 31 de março do ano 33 da era cristã, o que foi que aconteceu de interessante? Ele foi no dia 11 de Nissan, no calendário judaico. Ou seja, um dia depois do dia 10. E o que é que tem a ver? Primeira surpresa incrível. Os 173 mil dias da profecia, eles terminaram não somente no ano da paixão de Cristo, mas na mesma semana. Segunda surpresa. Eles não terminaram em um dia qualquer. Mas veja só. 31 de março do ano 33 da era cristã, de acordo com o cálculo exato, no dia 30 de março, Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, aclamado como um rei, a entrada triunfal. No dia 31 de março, 1º de abril, 2 de abril, durante 4 dias, Jesus fica no templo, questionando os fariseus, debatendo com eles, caçando conversa com eles. Por que Jesus está com essa ação tão esquisita? Vamos lá. Lá em Êxodo, capítulo 12, quando Deus institui a Páscoa, ele disse
ia ficar 4. No dia 10 de Nissan, ele entra em Jerusalém montado no jumentinho. E no dia seguinte, ele passa a ser avaliado pelos homens, quando completa exatamente os 173.855 dias da profecia de Daniel. É incrível isso aí. Quer dizer que a profecia aponta até a data exata. Mas, meus amigos, nós estamos concluindo aqui, e ainda tem alguma coisa pela frente, talvez hoje vai ser um estudo um pouco mais extenso, é o último da nossa série, mas vamos lá. Em todo o seu ministério, houve somente um dia em que Jesus aceitou ser proclamado por Israel como rei e Messias. Foi naquele dia que ele entrou em Jerusalém. Olha o que foi que ele disse. Ele chorou sobre Jerusalém. Ah, Jerusalém, se tu conhecesse, se tu reconhecesse que dia é hoje, era o mesmo que dizer, Jerusalém, está se cumprindo agora, aquela profecia de Daniel, a 7ª semana, é hoje. O Messias que vocês esperavam chegou, é hoje. Mas Israel não reconheceu. E aí, meus amigos, deixa eu só dar essa parte aqui. Tem que no apêndice 18 da enciclopédia de arquivo 7, tem as quase 2.000 páginas mostrando o cálculo dos 153.855 dias, se alguém quiser tirar a prova. Bom, quer dizer que dentro de 69 semanas o Messias morreu, e a última semana, 7 dias, 7 anos. Como é que fica isso? Aqui nós temos uma coisa um pouquinho mais complicada, que merece uma série à parte para falar sobre isso aqui, mas eu quero só dar uma ideia. A profecia divide as 70 semanas em 3 partes. 7 semanas, que é 49 anos, 62 semanas, que é 484 anos, e 1 semana, que é o mesmo que 7 anos. Acontece que em 69 semanas foi o tempo onde de Jerusalém ser edificada até o Messias chegar. Foi rejeitado por Israel. Quando o Messias é rejeitado por Israel, Deus dá uma pausa na contagem das semanas. Faltava 1 semana para Israel receber a bênção completa. E Deus deu uma pausa. Sim, porque o Messias foi rejeitado. A última semana, os 7 anos que faltavam, foi jogado para o futuro. Porque o Messias foi cortado, como diz a profecia. Isso é chocante, né? Deixa eu acreditar, né? Pois é. Mas deixa eu apresentar uma coisa para você bem clara aqui. O que é que essas semanas, essa última semana, são futuras? Eu quero citar pelo menos 2 razões. 2 principais razões que nos levam a acreditar que a 70ª semana, 7 anos, ainda não se cumpriu. Primeiro, as 6 bênçãos que estão prometidas não se cumpriram na sua totalidade. Você pode dizer que alguma coisa aconteceu há 2.000 anos, mas não todas. Essas 6 bênçãos para Israel não se cumpriram. O que aconteceu foi que Israel rejeitou o Messias, depois Israel foi expulso da sua terra pelos romanos, Jerusalém foi destruída novamente, e aí? Segunda razão, porque essa última semana ela é futura. Em Apocalipse fala de 7 anos, 2 vezes 3 anos e meio, quando o anticristo vai perseguir Israel. Portanto, fica bem claro, tá, que as referências, tem muita referência em Apocalipse, capítulo 12, capítulo 11, Daniel capítulo 7. O momento profético relacionado à última semana das 70 estão ligados com o final dos tempos. Isso só pode significar uma coisa. Olha só. Essa 9 semanas até a chegada de Jesus em Jerusalém. Depois há uma pausa. Até o final dos tempos. A igreja cristã hoje, ela está nesse intervalo bem aí. Ou seja, vai ficar bem claro. Há 2 anos pensa as 70 semanas. Parou na semana 69. O Messias morreu. Ressuscitou e voltou para o céu. Foi rejeitado pelo seu povo. Então ele foi abraçado pelos gentios, as outras nações e uma parte de Israel. Surgiu a igreja. A igreja passou a ocupar um espaço. Enquanto a igreja estiver aqui, a última semana não acontece. Então um dia Deus retira a igreja da terra e a última semana continua seu curso, os últimos 7 anos, Jesus volta e a bênção de Israel se completa. É complexo isso? Por que Deus faz isso? Pergunte para ele. Bom,
Aqui, não vou explicar mais detalhe desse gráfico aqui, porque ainda tem um detalhe para explicar. Só para ficar bem claro aqui, para vocês, bem claro. Essa nova semana é o tempo da primeira vinda de Jesus. Ele veio, morreu, e ressuscitou. Aí a igreja foi gerada. Hoje é o tempo da igreja. Entre a semana 69 e a semana 70, a última. Porque Israel rejeitou o Messias. E se Israel tivesse aceitado o Messias há 2000 anos? A 79 semana é o passado. A última semana, 7 anos, é o futuro. E o tempo da graça hoje é o presente, a igreja. As 70 semanas não tem nada a ver com a igreja. A igreja está fora dela. As 70 semanas tem a ver com Israel. É por isso que ela está nesse intervalo aí. Bom, mas lembre-se, o relacionamento de Deus com Israel, meus amigos, ficou suspenso temporariamente. Não para sempre. Por exemplo, em Romanos 11, Deus diz que Israel vai ficar cego para Jesus, para o Messias, a nação, até que o tempo dos gentios. Em Mateus, Jesus também diz a mesma coisa, uma coisa parecida. Jesus lamenta que Jerusalém não reconheceu ele e diz, olha, a casa de vocês vai ficar deserta. Desde agora, de modo nenhum vocês vão me ver até aquele dia em que vocês vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. A última semana. Em Isaías 62, nós temos outro até que de Deus. Até que também em Isaías 62. E em nossa época, meus amigos, depois de quase 2000 anos, o Israel que estava afastado da sua terra voltou. Está lá, desde 1948. Agora, atenção. Isso significa que a última semana não começou ainda, mas está próxima. As profecias deixam claro que os tempos finais vão começar quando Israel estiver de volta à sua terra. Será que os tempos finais começaram a partir de 1948? Será que a Bíblia revela o ano exato da restauração de Israel? Será que o ano exato da restauração política de Israel, em 1948, foi profetizado na Bíblia? Vamos agora para Ezequiel. Ezequiel capítulo 4, ele tem uma visão estranha. Deus diz para ele dormir durante 390 dias só do lado esquerdo, que vai representar o pecado de Israel, da casa de Israel. Depois Deus diz, olha, quando terminar esse tempo aí, tu vai dormir só do lado direito 40 dias. Ou 40 dias só do lado direito. Representando a iniquidade de Judá. Porque naquela época, Israel estava dividido em duas partes, Israel e Judá. Aquela guerra que houve entre as tribos. Quando Ezequiel dormir 390 dias de um lado e 40 dias do outro. E Deus disse para Ezequiel, esses dias aí, meu amigo, vão simbolizar anos. Então, 390 dias ou anos, mais 40 dias mais anos, dá 430 anos. Esse não é um número qualquer, mas é exatamente o tempo em que Israel viveu no Egito. Ora, o tempo em que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. Portanto, o futuro retorno de Israel é comparado à sua antiga saída do Egito. Está bem aqui em Jeremias 16, quando Deus diz que o futuro retorno deles vai ser parecido com o retorno lá do Egito. Então, repito, Ezequiel dormiu durante 390 dias do lado esquerdo, depois 40 dias do lado direito, representando a iniquidade do povo de Israel. 390 mais 40 dá 430, é exatamente o número de anos que Israel ficou no Egito. Isso faz a gente entender, Ezequiel capítulo 4, Deus diz, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre os gentios. Ou seja, aquele dia que Ezequiel ia dormir daquela forma esquisita, representava o tempo do cativeiro de Israel entre as nações, a dispersão mundial deles. Que Deus disse lá em Moisés, por meio de Moisés, que um dia Israel seria expulso do mundo todo. E aqui ele revela que Israel vai ficar durante 430 anos entre as nações. É o tempo da duração da dispersão de Israel.
Mas tem um detalhe. Em que ano começou o cativeiro babilônico? A Bíblia mostra a data certinho. Ou seja, em resumo, no ano 606 a.C., Nabucodonosor começou a reinar no mundo e levou o primeiro número de judeus para o cativeiro. O cativeiro babilônico começou no ano 606 a.C. É uma data bem clara na história. Grave isso aí. Bom, como é que Israel iria ficar quase 130 anos entre as nações? Se Israel ficou 70 anos na Babilônia, já tem um desconto aqui. Vamos lá. De acordo com Ezequiel, Israel tem que ficar quase 130 anos entre as nações. Ezequiel ainda estava no início do cativeiro babilônico. Descontando 70 anos do cativeiro babilônico, vai sobrar para Israel 160 anos. Quando o povo de Israel voltou para sua terra, faltava ainda 360 anos para terminar sua dispersão. Eles não voltaram. Mas tem um detalhe. Se você vai contar o que aconteceu 360 anos depois que Israel voltou para Jerusalém, você vai parar no ano 176 a.C., quando o povo de Israel continuava dominado pelas nações. Peraí. Deus disse por meio de Ezequiel que Israel vai ficar quase 30 anos nas nações. E cumpriu 70 anos na Babilônia, então sobrava 360. 360 anos depois, Israel continuava cativo. E de muitos e muitos anos. Aí, meus amigos, nós temos o mesmo princípio profético lá do começo. Vamos lá. E Deus ia multiplicar os 360 por 7. E por que isso? Duas razões por que Deus ia fazer isso. Escapular. Isso era contrário à vontade de Deus. Deixando bem claro. Quando concluiu o cativeiro babilônico, Deus disse: vocês podem voltar para casa. O povo não quis voltar. A maioria deles. Deus não sabia disso. Eu disse: muito bem, eu vou castigar vocês 7 vezes mais. Os mesmos princípios das 70 semanas de Daniel são aplicados aqui em Ezequiel. Lá em Daniel, Deus multiplica os 70 por 7, que leva até o Messias. Em Ezequiel, Deus multiplica os 70, aliás, os 360 por 7, que vai levar à última restauração de Israel. Concluindo, estamos chegando na parte final. Daqui a 10 minutos eu quero concluir aqui. Certo? Vamos lá. Depois você vê esse estudo aqui. Calma, para você entender direitinho isso aqui. Que envolve número, é complexo, mas é muito interessante. Vamos lá. Quando foi que Israel voltou para Jerusalém, depois da Babilônia? Israel foi para a Babilônia no ano 606. 70 anos depois, no ano 536, Israel volta para casa. Mas ainda faltava 360 anos. Multiplicado por 7, nós temos 907 1.200 dias. Ou seja, 360 dias é o mesmo que 907.200. Em outras palavras, 2.520 anos é o mesmo que 907.200 dias, é o tempo que faltava para Israel. Futuramente. Lembrando que o ano solar é de 365 dias, 5 horas, 48 minutos, 47 segundos. Eu estava dizendo por meio de Ezequiel, olha, assim como lá em Daniel, dentro de 476 anos, o Messias apareceu em Jerusalém, por meio de Ezequiel, nós descobrimos que dentro de 2.520 anos, que é 7 vezes 360, é o mesmo que 2.483 anos, convertido em anos solares. Assim como nós fizemos com a 70 semana em Daniel, estamos fazendo aqui com Ezequiel. A mesma coisa. Lá em Daniel, são 476 anos solares. Em Ezequiel, dá 2.483 anos solares, que é o tempo em que Israel vai estar entre as nações, que é o 360 multiplicado por 7. Mas isso vai parar onde mesmo?
Vamos lá. Eu quero que isso aqui fique bem claro. O tempo da duração da dispersão mundial de Israel entre as nações é de 2.483 anos, que é o mesmo que 2.520 anos no calendário profético, que é o mesmo que 360 anos vezes 7, de acordo com a profecia de Ezequiel. Bom, no ano 536 a.C., Israel completou 70 anos na Babilônia. Voltou para casa. Eu fui para o computador e calculei. 2.403 anos. Essa data aqui. Aí vamos parar exatamente, meus amigos, no ano de 1948. Parei, respire fundo. Contando 2.403 anos, desde que Israel voltou para casa, na Babilônia, até o ano de 1948, nós temos uma data exata, quando Israel é restaurado, politicamente, em nossa época, 1948. E aí nós chegamos ao ano em que, oficialmente, profeticamente, começam os tempos finais. E tem mais. Israel renasce, renascimento de Israel, 1948. Olha só, 80 anos atrás, Israel estava enfrentando o Holocausto. 80 anos atrás. Hoje. Israel, milagre econômico. Israel hoje. Israel hoje. O milagre econômico israelense. Cidade de Haifa, que é uma das grandes cidades de Israel, em 1875. Haifa hoje. Ela vive, uma das grandes cidades de Israel, em 1909. Ela vive hoje. Uma das 10 maiores cidades tecnológicas do planeta. Isso aí está bem claro. Israel, depois de tanto tempo, e na data exata, como eu disse, usando os cálculos lá em Ezequiel, com Daniel, a gente chega nessa conclusão claramente. Não tem para onde errar. Dá certinho. 1869. Israel hoje. Israel hoje. Desafia todos os falsos deuses. Vamos lá, diga o futuro. E marquem as datas. E acertem. Outro acontecimento profético importante da nossa época, nós vimos nas aulas passadas, foi o ano que Jerusalém voltou para Israel, em 1967, depois de passar 2.500 anos nas mãos de estrangeiros. Observe. Jerusalém foi restaurada para Israel no ano 517 a.C. Israel passou 70 anos no cativeiro babilônico. Jerusalém foi destruída no ano 587. 70 anos depois, no ano 517, ela estava restaurada. Se você calcular, usar aquele mesmo número, 2.483 anos, a partir dessa data, vamos lá. Ou seja, nós temos 2 períodos na Bíblia de 70 anos. 70 anos do cativeiro babilônico e 70 anos da destruição de Jerusalém. Então, Israel foi levado para o cativeiro babilônico no ano 606 a.C. 70 anos depois voltaram. Se você conta 2.483 anos daquela época, você vai parar em 1948. 2.483 anos é o mesmo que 2.500 anos no calendário profético usado por Ezequiel e Daniel. Jerusalém foi destruída no ano 587 a.C., por Babilônia. 70 anos depois, no ano 517. Aí você conta. Bote num computador. 70 anos depois da restauração de Jerusalém, contando 2.483 anos, você vai parar. Nós já falamos várias vezes dessa data. O que aqui tão importante aconteceu, mas você dá exemplo, a Guerra dos 6 Dias,
Jerusalém voltou para Israel, foi reconquistado por Israel depois de tantos anos. Está aí, na data certa. E aí, meus amigos, os tempos finais foram inaugurados em 1948 com a restauração de Israel. E deram uma arrancada ainda maior em 1967. Bom, um ex-finado primeiro-ministro de Israel, Ben-Gurion, disse o seguinte uma vez: em Israel, quem não acredita em milagres não é realista. Faltando esse detalhe que eu já falei nas aulas passadas sobre Jerusalém. Bom, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em breve o reino de Cristo será implantado. Hoje nós temos sinais de todos os lados, provas, eventos proféticos. Eu apresentei nas 7 peças, da primeira até a 6ª. Claro, os eventos que ninguém pode negar. E hoje, mesmo tendo sido um pouco mais complexo e um pouco mais corrido, eu mostrei pela Bíblia que até a data dos eventos, a primeira vinda de Cristo, ele veio na data certa. A restauração de Israel na nossa época também foi na data certa. A restauração de Jerusalém também na data certa. São datas reveladas na Bíblia, na profecia. Mas, repito, a data do retorno de Cristo. Não tem como saber quando ele vai voltar. Não tem como. Porque ele vai voltar para a igreja, inicialmente. E o tempo da igreja na Bíblia não é revelado. Então, se o tempo da igreja não é revelado, não adianta tentar procurar isso aí. Mas aquilo que é ligado a Israel é revelado. Então, usando Ezequiel capítulo 4, quando ele passa por aquela experiência profética, Daniel capítulo 9, a 70 semana, ali você encontra os cálculos de Deus e os princípios de Deus multiplicando por 7, por causa do pecado de Israel. Aí você vê as datas exatas. O ano que Jesus veio para morrer em Jerusalém, o ano que Israel é restaurado, na nossa época, 72 anos atrás, na nossa geração, o ano que Jerusalém volta para Israel, tudo. De apresentar mais alguns capítulos da Enciclopédia Arquivo 7, onde você vai encontrar mais detalhes. É claro que não deu para mim entrar em muitos detalhes hoje, muito extensa, mas este é o último capítulo da nossa série, do Seminário Profético. Mas eu vou lhe sugerir alguns capítulos da Enciclopédia Arquivo 7, onde você vai saber mais, com mais calma, com mais detalhe, e vai entender melhor sobre essa questão de data, de cálculo doido e etc. Para saber mais. O capítulo 193, a exatidão matemática da Bíblia. O capítulo 154, que vai mostrar quando Deus desconta os nossos anos. O capítulo 152, Jerusalém e a matemática da profecia. O capítulo 64, porque Daniel é um desafio para os incrédulos, livro de Daniel. Capítulo 44, profecia de matemática, pedra no sapato dos céticos. Capítulo 43, a matemática da profecia e a restauração de Israel. Capítulo 18, famosa, surpreendente, profecia das 70 semanas. Então eu sugiro que você baixe esses PDF aqui, esses arquivos, tudo ilustrado, e você vai entender com calma, certo? Não precisa de uma explicação ao vivo. Arme a sua rede aí, debaixo de uma árvore, curtindo um ventinho na cara, tomando água de coco, e leia com calma que você vai entender esses cálculos complexos. Que Deus continue me abençoando. E no próximo, digamos, o próximo capítulo desse evento aqui, eu quero somente responder questões. Eu quero ser desafiado por vocês. O que você não concordou, o que você não entendeu, o que você quer criticar, fique à vontade. Eu desafio qualquer cético, ateu, crente, incrédulo, sei lá, a contestar as minhas teses aqui. Pode ser que você conteste algumas, mas todas, eu creio que é impossível. São muitos detalhes. Você pode contestar uma dessas peças proféticas, mas eu duvido que conteste todas. Deus abençoe. E que Jesus abra nossa mente para entendermos ainda mais a sua palavra. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, irmão João, por ter trazido esse estudo a nós aqui, não só para a nossa igreja, mas todos quantos que vão ver esse estudo. Lembrando que você que quiser ter acesso à enciclopédia, ao site do irmão Júnior, o link está na descrição aqui do vídeo.
E eu vou orar, encerrando esse momento, e eu me despeço de todos, e peço a Deus que vocês tenham todos uma boa noite. Então, vamos orar. Senhor, muito obrigado por este momento, por nós termos chegado até ao fim desse estudo, que o teu servo, irmão Júnior, ministrou a nós. Te agradeço, Senhor, nós te agradecemos pela vida dele, por ele estar disponível, Senhor, para nos mostrar, Senhor, as revelações da tua palavra. Senhor, nós te agradecemos por aquelas pessoas que assistiram, por todos quantos, Senhor, participaram, e que o Senhor possa estar tocando no coração das pessoas, Senhor, para que no próximo momento, Senhor, que nós fizermos, todas as nossas dúvidas, Senhor, sejam sanadas em um momento de conversa, um momento de debate, para nós entendermos ainda mais a respeito da tua palavra. Então, Senhor, abençoa cada pessoa que assistiu, abençoa aqueles que estão em casa, Senhor, e abençoe a vida do irmão João, que é quem tu tens capacitado para estudar e que tem se esmerado em fazer todo esse estudo, Senhor, complexo, para trazer a nós. Então, Senhor, nós te agradecemos pela vida de todos e abençoa, Senhor, as nossas vidas e o restante, Senhor, desta noite. Então, muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então, uma boa noite a todos.